A paz do Senhor, quem vos fala aqui hoje é o pastor Adriano e nós viemos aqui para nós estudarmos a lição 3, que vai falar sobre as abominações do templo. Esta lição é muito importante, né? Porque nós já estudamos as outras duas, né? Falando sobre Ezequiel, o atalaia de Deus, e falando também sobre o fim, né? Que vem o fim. Agora, nós vamos ver esta aqui, que é as abominações do templo. Já vamos entrar aqui no texto áureo. O texto áureo diz, né? E diz, meu filho do homem, vês tu que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações, que está em Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Olha bem, né? Deus fala com Ezequiel, falando para ele, né? Você está vendo aqui o que eles estão fazendo, as grandes abominações? Aí Deus ainda fala para ele, olha, tu vai ver muito mais, né? Muitas maiores abominações que eles ainda vão de fazer. Quer dizer, o que eles já estavam fazendo, ia ter muito mais ainda pela frente, né? A verdade prática diz, né? O lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações. Qual que era o lugar mais sagrado da Terra Santa? Era o templo, né? Isso serve como prenúncio da apostasia generalizada ao fim dos tempos. Então nós sabemos, né, que é uma apostasia que eles tiveram, né, após introduzir a idolatria no templo, e isso significa também hoje, nos nossos dias, né, nos finais dos tempos que nós estamos vivendo, né, o lugar mais sagrado da Terra Santa, ele se tornou, né, o centro das abominações. Uma coisa muito triste, né? Na próxima lição nós vamos estudar sobre, né, quando a glória, né, quando se vai a glória de Deus. Nós sabemos que a glória de Deus, ela não sai totalmente assim, não. Ela vai saindo aos poucos, né? Aos poucos como? Quando o crente, o cristão, né, o servo, a serva de Deus, vai deixando as coisas, o pecado tomar na sua vida, né? Aí a glória de Deus, ó, sai de fininho. A gente costuma dizer, né, que a pessoa quando desvia, ele não desvia assim, do nada, de repente desviou. É aos poucos. E vai deixando o pecado predominar a vida dele, ele vai se afastando de Deus, ele vai, né? Quando ele fica na prática do pecado, você pode observar para você ver que as pessoas aí começam a pôr defeito no pastor, na igreja, no irmão. Ah, eu saí de lá por causa disso, por causa daquilo, e vai se afastando, né? E quando vê, abandona a igreja. Mas não é de uma vez, né? É porque foi devagar entrando coisas abomináveis, pecados na sua vida, e dali um pouquinho aquele crente já nem na igreja está mais, né? Às vezes ele louva e vai deixando de louvar. O pecado é isso, né? Ele deixa de pregar, vai se afastando e sempre vai querer jogar a culpa nas pessoas, né? Então nós vemos aqui, não vou ler a leitura bíblica em classe, mas vou ler aqui a introdução, né? A introdução, ela fala sobre o livro de Apocalipse, né? Que é um exemplo clássico de modelo literário, e Ezequiel inaugurou, né,
o seu estilo no Antigo Testamento. Nós vemos que, para nós entendermos o livro de Apocalipse, nós temos que ler o livro de Ezequiel, né? Porque Ezequiel já deu início com as suas palavras aqui, quando teve visões de símbolos, né? Visões de animais, de homens, como em Apocalipse João teve aquelas visões, né? Teve lá como a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar, então elas são uma entende-se a outra. Lendo o Ezequiel, compreendendo Ezequiel, a gente consegue compreender o Apocalipse, né? E na introdução, no capítulo 8, né, se inicia uma nova sessão na modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta, né? O que Deus revelou ao profeta? As abominações do templo de Jerusalém. Então, no capítulo 8, né, no capítulo 1 e 40 ao 48, além de o 8, 11 e o capítulo 8 inicia com estas visões, né? E qual é a lição que nós vamos tomar desta lição que nós estamos estudando sobre as abominações do templo? A lição é levar o quê? Os crentes em Jesus, né? Ter uma reflexão mais profunda, né? Sobre a ruína. Qual ruína? A moral, espiritual e sobre a idolatria, né? É uma análise, né, dessas abominações chocantes que foi registrada pelo profeta Ezequiel nas suas visões que Deus o deu, né, lá do templo. Hoje em dia, então nós como crentes, nós temos que tomar muito cuidado, né, e levar essa lição para a nossa vida, tanto moral, espiritual, porque a idolatria não é só imagem de escultura, não. Tem muitas coisas que pode ser idolatria na nossa vida. E nós temos que, né, raciocinar, né? E ver o que é aquilo que agrada e que desagrada a Deus, né? E a nossa vida, para que não venha a ser, nós venhamos, né, se apostatar da presença de Deus, né? Então nós vamos ver aqui o primeiro tópico, né, sobre a visão. Nós vamos ver isto, né? Olha, o primeiro subtópico, a segunda visão. Nós temos o segundo subtópico, as visões das abominações do templo, e a terceira subtópico, como entender as visões de Deus, né? Então, a segunda visão, as visões do capítulo 1 e 11, versículo 11, são partes de uma única unidade literária. Então, o que aconteceu? O profeta ele recebeu essa visão 14 meses depois da primeira, né? Quando ele teve a primeira visão, que nós estudamos já, né, nas lições anteriores, a visão, a glória de Deus desceu sobre a vida dele, né? E ele profetizou como um atalaia. E temos aqui, depois de passar 14 meses, a segunda visão, né? A visão da carruagem, né? Da glória de Deus, né? Depois de 14 meses depois da primeira visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, né? O capítulo 8, ele introduz o quê? Uma nova visão. Qual que é essa nova visão? Que teve lá no 6º ano do mês, né? A visão não foi da glória de Deus, não, né? A primeira visão foi de carruagem, da glória de Deus, mas a segunda visão já não foi da glória de Deus, né? Por quê? Né? Não foi da glória de Deus. Esta segunda visão, o Ezequiel viu, foram o quê? As abominações, né? As práticas, né, que estava acontecendo lá no templo, né? O que justifica o quê?
a razão da ira de Deus, a ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Então, nesta segunda visão, o profeta, ele viu lá, né, as abominações, né, viu coisas horríveis, né, que o povo estava praticando. O povo estava mesmo fazendo todas desordens, né, práticas de fornicação, os reis, os profetas corrompidos, e isso tudo que aconteceu dentro do templo, dentro da casa de Deus, né? E nós vemos que tudo isso aconteceu, né? E hoje em dia nós vemos trazendo para o nosso lado espiritual, né? Nós temos que tomar muito cuidado com o que as pessoas estão apresentando a Deus nos templos, né? Deus está muito aborrecido, né? A geração de hoje. E não, por que não dizer os servos e as servas de Deus, né? Então nós vamos ver aqui, o segundo subtópico, as visões das abominações do templo, né? Qual foi a visão? No capítulo 8, destoadas demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento, ele foi levado pelo Espírito Santo, né? Aqui fala sobre as visões das abominações do templo. Ele foi levado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra. Então ele ficou entre o céu e a terra, e pelo Espírito Santo ele foi levado a Jerusalém. Muitos dizem que ele foi levado no corpo físico, mas Ezequiel, aqui nós não temos muitas, né, declarações, mas acredita que não foi o corpo presente, mas foi em visões, né, em espírito, que ele foi levado até Jerusalém. No caso de Filipe já foi no corpo, né? Quando ele estava em certa região, ele foi levado, transportado, né, em espírito, transportado do corpo físico presente, quando ele estava lá diante do eunuco lá para pregar o evangelho, né? Então nós vemos aqui essa diferença. Ele foi levado em espírito, em visões, né? Visões de Deus que mostraram que os fatos, né, que estavam acontecendo de um ato da revelação, que ainda vão acontecer. Então, no mesmo instante, coisas que estavam acontecendo e os que daí acontecer. Nós vemos aqui no texto, na verdade prática, né? No textual, né? Quando fala aqui, né? E disse-me, filho do homem, né? Vês tudo o que está fazendo, né? Vê tudo o que está, que eles estão fazendo, as grandes abominações, né? Mas verás ainda maiores abominações. Então quer dizer, ele estava tendo aquela visão futura, presente e o que ainda ia acontecer, né? Coisas futuras, né? Como também Daniel teve, né? Visões futuras. João, na ilha de Patmos, né? Teve visões tanto presentes como futuras em Apocalipse, né? Então, isso que Deus faz com o profeta, né? Que ia acontecer revelações que ainda vão acontecer em curto e médio e longo prazo, né? Então, essas são as visões das abominações do templo. No terceiro subtópico, como entender a visão de Deus, né? Ezequiel, ele foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém. Tá vendo? Ele foi transportado em espírito, né? Não foi corpo presente. Mas há quem afirma, né? Não tem aquela certeza, né, de ter sido em corpo, né? Mas ali fala que era uma visão em tempo real, né?
mas não foi física, e isso fica claro, porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, né? Aí depois do retorno à Caldeia, né, aos caldeus, a Caldeia, essa é a mesma experiência do apóstolo João, no Apocalipse, né? Nós vemos lá em Apocalipse 1:10, quando ele foi introduzido, né, o profeta, no interior do templo, ele mostra quantos, né, 4 dos oficiais na casa de Deus e algumas mulheres praticando o quê? O mais baixo grau de idolatria, né? Razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Então até o profeta, o apóstolo João, né? Quando ele estava lá nas suas visões que Deus mostrou para ele lá, né? Ele viu lá as mulheres nos mais baixos escalão, né? Profanando, coisas horrendas, né? Mais, né, baixo grau de idolatria. O que mais derruba o ser humano, né? É claro que pecado, tudo é pecado, né? Tanto faz adultério, como idolatria, como fornicação, como qualquer outro tipo, né? Tudo é pecado. Mas o que mais derruba o ser humano na presença de Deus é a idolatria, quando ele deixa de adorar o Criador, né? Para adorar o homem, né? Isso aí claramente deixa um ciúme, né? Em Deus. Por isso que a Bíblia fala, né? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós, né? Que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, todo aquele que constitui amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quando fala ali adúlteros e adúlteras, quer dizer a pessoa, né? Está com o pezinho dentro da igreja e outro pezinho lá no mundo, né? Aí se torna um adulto, porque Deus quer a gente para ele, né? E às vezes a pessoa se prostitui com o mundo, a amizade do mundo, né? E isso aborrece a Deus. Esse ciúme aí é um ciúme, não é esse ciúme carnal, né? Que nós falamos aí. Ah, tem ciúme de fulano. Não. Esse ciúme é ciúme de zelo, porque Deus ama o seu povo, né? Então nós vemos que o que mais destruiu Judá, como também Jerusalém, né? Como Israel, foi a idolatria, as abominações, né? A outros deuses. Então isso aí foi a causa, né, da derrota, de ser levado para o cativeiro, né? Deus fez de Nabucodonosor um chicote, um azorrague, né? Ó, oprimir mesmo o seu povo como um chicote, como, né? Para que eles entrassem nas veredas direitas de Deus, né? Então Deus foi enviado por Deus mesmo, Nabucodonosor. Parece que era um castigo, né? Um homem ruim, mas o próprio Deus trabalhando ali no meio do seu povo, né? Por isso que a palavra de Deus diz que Deus, ele corrige a quem ele ama, né? Então nós vemos aqui grandes abominações do tempo. Na próxima lição nós vamos estudar, né? Quando a glória de Deus se vai, como eu estava dizendo no início, é isso que acontece, né? A glória de Deus não se foi assim de repente, por causa das abominações, foi entrando isso, idolatria, adoração, né? Animais, adoração a sol, coisas que foram, né? Nós vemos lá Moisés, quando ele sobe lá no monte, né? Quando ele vai lá escrever as tábuas, ficou lá 40 dias, né? Buscando a revelação de Deus. Quando ele desce, o povo clamou lá para Miriam, clamou para
Arão, né? Moisés já deve ter morrido, faz outros deuses pra gente, né? Um bezerro lá, e aí pegaram lá os pendentes, os brincos, o ouro, fizeram lá o bezerro de ouro, né? Começaram a adorar aquilo ali. Moisés desce lá, Deus fica, né? Moisés fica irado, joga as tábuas no chão, quebra. Muitos morreram naquele dia. Não era só adoração ali o bezerro, não. Estava tendo orgias, coisas, né? Desagradáveis ao Senhor, e Deus detesta estas coisas, né? Vamos passar aqui para o segundo subtópico, né? Sobre as abominações. A parte 1 é a imagem de ciúme, né? É coisa terrível. Essa imagem de ciúme aí, né? Ela em hebraico, ela significa zelo, ciúme ardente, né? Ira. Essa imagem é semel, né? Em hebraico, imagem, ídolo, ídolo. Deus abomina essas coisas, né? Que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Acera. Esse Acera aí, ó, provavelmente é uma deusa, né? Também conhecida como bosque, poste ídolo. Olha pra você ver, o povo adorava até plantação, árvores, né? É um poste ídolo, um bosque, né? O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém. Os irmãos lembram, né, quando esta imagem de Acera, né, foi posta lá no templo de Jerusalém, a imagem de madeira, né, de Acera. E depois que veio o Josias, né, que foi, aquela foi destruída pelo rei Josias, que está lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 3, quando ele limpou o templo, né, foi o único que veio e fez a restauração lá. Ele tirou essa imagem, esse poste ídolo lá, né, lá do templo lá. Josias fez isso, né, aquela imagem de madeira. E depois que ele fez isso, fez essa limpeza, muitos acreditam que nos dias de Ezequiel, né, essa imagem que foi tirada voltou para o templo, né? Ela volta para o templo, por isso que se usa a expressão imagem de ciúme, né? Se explica por quê. A idolatria provoca o quê? Ela provoca ciúmes em Deus, né? Pelo seu povo. Como eu estava dizendo, esse ciúme de Deus aí é um zelo, né? É um ciúme ardente. Por isso que às vezes Deus irava, né? E mandava exterminar, porque Deus não aceita outra adoração a não ser a Ele, né? A adoração é somente a Deus. Então nós vemos aí esta passagem aí, a imagem de ciúme, né? Esse poste ídolo, e que Deus jamais aceitou, né? Temos aí a segunda subtópico aí, o culto, né, aos animais e aos répteis, né? Esse culto era pagão, ele mostrava o seu aspecto secreto, né, e clandestino. Aí por isso, quando era clandestino, o que que era? Era feito dentro do templo, né? Era escondido nas câmaras, né? Tudo escondido, abafado, e nada há oculto que não haja de ser revelado, né? Por isso que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos, né, de Deus, com quem nós devemos tratar um dia. O próprio salmista Davi, né, ele diz: para quem irei eu, né? Se eu esconder debaixo do oceano, ali tu estás. Se eu subir o céu, ali tu estás. No Salmo 139, né? Ainda eu informe no ventre da minha mãe, né? O Senhor já me conhecia, né? Por isso que às vezes a pessoa acha ruim, mas nós somos contra o aborto por causa dessa passagem aí, né? Quando ele estava tricotado, estava sendo formado, ele diz que Deus já sabia, né? Então por isso que nós somos contra o aborto, porque o feto ali no momento já é gerado, né? Uma criança.
E nós vemos que nada há oculto aos olhos de Deus. E eles faziam tudo em secreto, né, lá no templo, às vezes escondida, né, clandestinamente. Aí vem a visão profeta, né? O profeta Ezequiel. O que ele fez? Para ele ver essas abominações, ele cavou um buraco, né, na parede, lá no templo, né? E viu lá, né, nas paredes, para ver o que se passava nas câmaras do templo, né, para ver o que estava acontecendo. Aí o que aconteceu? Ezequiel, né, viu o quê? Ele viu pintados na parede, no interior da casa de Deus, né, toda sorte de animais abomináveis, né? Então, tudo quanto era animais abomináveis, répteis, né? Além dos ídolos do povo. E ele viu lá o quê? A zolatria. Zolatria quer dizer pessoas que adoravam os animais, né? Significa adoração aos animais, né? Aí nós vemos que isto aí era típico dos egípcios, os egípcios que usavam muito, né? Adoração aos animais, os símbolos, né? Os emblemas, eles consideravam respetáculo, né? Da forma do poder divino. Você já viu aqueles, antigamente, quando eles faziam, escrevia na pedra, né? Os antigos, os primatas escreviam na pedra, né? E os egípcios tinham esse costume também de desenhar os animais na pedra, então eles adoravam desta forma. E lá no templo também não foi diferente. Quando Ezequiel viu lá, né, toda sorte de pecados, idolatria, adoração a animais, né, abominações, muitos símbolos, né, que ele viu lá no templo, quando ele viu na casa, né, de Deus, toda sorte de animais, né, répteis, além dos ídolos. Então, Deus jamais se agradou dessa coisa, e coisas abomináveis, horríveis, né, logo da onde? Dentro do templo, né. Agora, o terceiro subtópico fala sobre os 70 anciões, né? Que nada se sabe direito sobre eles, né? Os anciões em hebraico literalmente é um idoso, né? Como também um mais velho, né? E ambas se referem tanto a pessoas velhas como também os líderes comunitários, né? Então não se sabe muita coisas porque não ficou registrado no livro de Ezequiel. Por isso que o escritor aqui da lição, ele fala, né, talvez, né, pode ser, né, então fica aquela coisa meio assim, obscuro, né, talvez, ou pode ser, não é com clareza, né. Nós vemos aqui que esses 70 homens dos anciões na casa de Israel, nada há na escritura, né, que indique ser referência ao sinédrio, então não tem aquela clareza, né? Quando fala aqui de Jazanias, que era filho de Safã, que era o escrivão, né? Parece que Safã, nessa passagem, era o mesmo escrivão do rei Josias, né? Que está em 2 Reis 22:8, porque aparece vários nomes de Safã, né? Mas não tem assim aquela clareza se é ele mesmo ou não, né? Vamos passar aqui sobre as abominações, né? A parte do segundo aqui sobre as abominações, que é o terceiro tópico, né? Aí vai falar sobre o ritual de Tamuz, né? No segundo subtópico, os adoradores do sol. E o terceiro subtópico, os anciãos da casa do profeta, né? Esse Tamuz aqui era uma divindade, né? Que tinha na Babilônia, de origem suméria, né? Do Suméria. Deus da vegetação. Então, esse Tamuz era o deus da vegetação. Diz os pagãos, a crença pagã,
que esse deus Tammuz aí, ele ficava 6 meses adormecido, que era os 6 meses da seca, né? E depois dos 6 meses que vinha a chuva, que eram os 6 meses que ele ressuscitava. Então, 6 meses morto e 6 meses vivo, porque eram os 6 meses que provocava a chuva, a seca, né? E depois os 6 meses que provocava a chuva, que ele estava morto no submundo, né? No período de seca, mas vivo no período da chuva. Olha que isso tem cabimento, né? Umas coisas que só Deus mesmo, né? Assim realizava, né? E anualmente o ritual de lamento sobre esse Tammuz. O que acontecia? Tinha as mulheres, né? As carpideiras que cuidavam das lavouras, elas iam, choravam, planteavam, né? Sobre Tammuz, né? E tinha um luto ali. E elas provocavam esses choros, parece até coisa de atriz, né? Desde aquele tempo lá já tinha ator e atrizes, né? Elas faziam esse choro, esse lamento, para que outras pessoas também viessem a chorar. Então era uma coisa, né? De atrair, né? De atriz, né? Ator e atrizes, mas era ali, era atriz, porque eram as mulheres que faziam isso, né? Choravam para fazer que outras pessoas também é, chorassem, né? Eles planteavam, né? As planteadoras, né? As profissionais, né? Cuja função era lamentar nos velórios, né? E enterros para fazer com que os outros também chorassem, né? E já vem o escritor novamente falando que parece que essas mulheres estavam envolvidas no culto sicrético, né? Sicrético. O que é culto sicrético? Ao mesmo tempo que adora a Deus, adorava Tammuz, né? O deus que eles tinham como o deus da chuva lá, né? Então, tinha essas duplicidade, né? E nós não podemos ser duplicidade, nós temos que ser adoradores de verdade, né, irmãos? Adorar o único Deus, né? Então, os hebreus também, lá no cativo, né, Babilônia, deram ao quarto mês do calendário religioso o nome de Tammuz, né? Que era junho e julho, né? Vamos passar para a segunda subtópico, os adoradores do sol, né? Cerca de 25 homens, mais ou menos, né? Eles ficavam de costa para o templo e virava-se para o Oriente. Para quê? Né? Era uma afronta a Deus. Né? Adorando quem? Adorando o sol. Né? Então, Moisés já havia alertado o povo a respeito dessa idolatria, né? Porque tinha muitos que adoravam. Até hoje, nos dias de hoje, não tem ainda, né? Quem adora o sol, né? Temos lá muitos países aí que a pessoa adora uma vaca, um boi, outros adora. Nós estudamos as lições passadas, né? Que falou sobre a sutileza, né? Contra a adoração holística, né? Aqueles que adoram árvore, plantações, universos, né? Até nos dias de hoje ainda tem esses tipos de pessoa, né? Então, é um alerta de Deus para os dias de hoje, né? Para nós sair fora mesmo da idolatria. Porque se nós não tomar cuidados, até nós estaremos no meio desse povo eloístico, né? Holística, né? Se nós não tomar cuidado, né? Então, o termo traduzido por Heliópolis, da Septuaginta, vindo do grego, né? Eliou, Oleus, cidade do sol, né? Então tinha a cidade do sol, aonde eles adoravam o sol, né? Isso aí desagradava muito a Deus, né? A cidade era dedicada a Deus Sol, né? Conhecido também como Ra. Isso aí era lá do antigo egípcio, né?
todos esses rituais, as falsas divindades, revelam o quê? A apostasia generalizada, né? Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser o quê? A destruição do templo e da cidade. Não tinha outro recurso, né? Por isso que está lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. O povo estava mesmo afastado, longe, distante, né, de Deus. E não tinha outro remédio a não ser destruir o templo. Porque estas visões que Ezequiel teve foi antes da destruição do templo, né? Ele viu as abominações, viu tudo, e Deus ficou irado, vamos destruir, né? O terceiro subtópico fala sobre os anciões da casa do profeta. Aqui vai falar sobre a autoridade espiritual, né? Que parece que esses anciões exerciam autoridade espiritual ainda, né? Parece também uma liderança espiritual, apesar de não ter, porque já estava tudo, né, abominável, já estava tudo distanciado de Deus, né? E nós vemos aqui que Joaquim, ele estava na Babilônia, né, em condições de prisioneiro, aí depois que morreu, né, Nabucodonosor, que aconteceu 20 anos depois, né, porque antes da destruição, Nabucodonosor ainda era vivo, depois que destruiu o templo, Nabucodonosor ainda levou os que ficaram vivos, né, depois da destruição do templo, ainda levou para cativo. Então, 20 anos depois, muito tempo, né, que Joaquim foi liberto, foi liberto da prisão, né, por um homem chamado Mardoc, né, Merodach, que sucedeu o trono de Nabucodonosor, né? Aí esta prisão tirou a roupagem de presidiário de Joaquim, né? Então os anciões, o que eles vinham? Eles vinham buscar a palavra, né? Com certa frequência na casa de Ezequiel. No entanto, há quem afirme que não faziam parte, né, da ala dos fiéis, mas que procurava Ezequiel para quê, né? Para manter informados, isso sobre ser pouco provável. Isso é pouco provável, né? Mas que eles iam atrás de Ezequiel e iam, né? Além disso, os falsos profetas atrapalhavam a vida espiritual do exilado, assim como de Jerusalém.